E dando continuidade às nossas aulas de embriologia, hoje falaremos sobre o desenvolvimento embrionário humano. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje daremos continuidade à nossa matéria de embriologia, falando sobre o desenvolvimento embrionário humano. Então, sem mais delongas, bora para a nossa aula! E é o seguinte, a espécie humana pertence ao grupo dos mamíferos eutérios, animais que têm como uma de suas principais características a formação de uma placenta bem desenvolvida durante o desenvolvimento embrionário. Por isso, são também conhecidos como mamíferos placentários. O desenvolvimento embrionário humano inicia-se na tuba uterina, após a ocorrência da fecundação, com a formação da célula ovo, que também podemos chamar de zigoto. Por meio de movimentos peristálticos tubários e do movimento de varredura dos cílios das células epiteliais que revestem a cavidade tubária, o ovo é levado em direção ao útero. Durante essa trajetória, que dura cerca de 4 a 5 dias, o ovo humano, que é do tipo alécito, realiza uma segmentação holoblástica igual, formando uma mórula, que, por sua vez, origina uma blástula, também conhecida por blastocisto. A segmentação ou clivagem do zigoto com formação da mórula ocorre enquanto o zigoto em divisão passa pela tuba uterina. Normalmente, a formação do blastocisto ou blástula se dá no útero. Beleza? O blastocisto humano possui uma cavidade denominada blastocele. As células distendidas que formam sua parede constituem o trofoblasto, que dará origem à parte embrionária da placenta. Apresenta ainda um aglomerado de blastômeros em um dos polos, o embrioblasto, também conhecido por massa celular interna ou ainda nó embrionário. Do embrioblasto virão todas as células que vão constituir o embrião propriamente dito. Apesar de a clivagem aumentar o número de células, ou seja, os blastômeros, as células filhas são menores do que as células mãe. O embrião só começa a aumentar de tamanho depois da degeneração da zona pelúcida. A zona pelúcida é uma camada de glicoproteínas que envolve o ovócito 2, o óvulo e o ovo, ou seja, o zigoto, e persiste até as primeiras fases do desenvolvimento, degenerando-se no estágio mais avançado de blasto. Beleza? Na cavidade uterina, cerca de 6 dias após a fecundação, a blástula perde a zona pelúcida, permitindo assim que as células trofoblásticas entrem em contato com o endométrio, iniciando o processo de nidação, que consiste na fixação da blástula no endométrio, geralmente pelo lado adjacente à massa celular interna. Durante essa implantação, o trofoblasto diferencia-se em 2 camadas, o citotrofoblasto e o sincício trofoblasto. O primeiro corresponde à região onde as células mantêm suas características celulares, enquanto o segundo corresponde à região onde as células formam um sincício, que, além de ajudar na fixação do blastocisto no endométrio, o sincício trofoblasto passa a produzir o hormônio HCG, a gonadotrofina coriônica, que atuará no ovário, impedindo durante certo tempo a degeneração do corpo lúteo, mantendo-o em atividade, produzindo progesterona, que é o hormônio necessário durante todo o período de gestação. Juntamente com parte do endométrio, o trofoblasto formará a placenta, anexo embrionário que, entre outras funções, nutre o embrião até o final da gravidez. E dando continuidade ao desenvolvimento, as células do trofoblasto
liberam enzimas proteolíticas sobre o endométrio, abrindo espaço para a implantação da blástula. As células do embrioblasto se multiplicam e se organizam, de modo a formar duas cavidades, a vesícula amniótica e a vesícula vitelínica, separadas pelo disco embrionário, como vocês podem ver aqui na nossa imagem. A vesícula amniótica dará origem posteriormente à bolsa amniótica ou âmnio, anexo embrionário que tem como função proteger o embrião contra choques mecânicos e também contra a desidratação. Em muitos animais vertebrados, a vesícula vitelínica ou saco vitelínico armazena o vitelo, que é uma substância nutritiva para o embrião. Mas, nos mamíferos eutérios, cuja nutrição do embrião é feita pela placenta, a vesícula vitelínica atrofia-se gradativamente. Convém ressaltar, entretanto, que no início da embriogênese, a vesícula vitelínica constitui o primeiro órgão hematopoético, ou seja, formador de sangue. As células que formam o assoalho da vesícula amniótica constituem o epiblasto, ou seja, o ectoderma embrionário. E as que formam o teto da vesícula vitelínica formam o hipoblasto, ou seja, o endoderma embrionário. Essas duas camadas de célula, o epiblasto mais o hipoblasto, formam o disco embrionário ou disco dérmico. Do disco embrionário vão se originar todos os constituintes do embrião. As demais células que delimitam as vesículas amniótica e vitelínica formam, respectivamente, o ectoderma embrionário e o endoderma extraembrionário. Com a continuidade do desenvolvimento, células se interpõem entre o trofoblasto e as duas vesículas, a amniótica e a vitelínica, formando um mesoderma extraembrionário. Extraembrionário porque não está disposto entre os dois folhetos que constituem o disco embrionário, ficando limitado à área extraembrionária. É discutida a origem dessas células que formam o mesoderma extraembrionário, existindo autores que admitem que elas se originam do trofoblasto, do próprio disco embrionário ou da vesícula vitelínica. Então, vocês podem observar aqui o embrião humano por volta do 12º dia de desenvolvimento, aqui nessa imagem. O mesoderma extraembrionário forma uma camada de revestimento em volta da vesícula amniótica e da vesícula vitelínica, assim como por dentro do trofoblasto. A cavidade delimitada pelo mesoderma extraembrionário constitui o celoma extraembrionário. A camada formada pelo trofoblasto e pelo mesoderma extraembrionário, que reveste externamente o celoma extraembrionário, passa a ser denominada córion. No final da segunda semana, a partir do córion, originam-se as vilosidades coriônicas que, juntamente com o endométrio, formam a placenta. Parte do mesoderma extraembrionário também forma o pedículo embrionário, uma ponte entre as duas vesículas e o trofoblasto. O pedículo embrionário será o ponto de formação do futuro cordão umbilical, que ligará o embrião à placenta. Ao término da segunda semana de desenvolvimento, o embrião já estará todo contido, ou seja, envolvido pelo endométrio. Na terceira semana, surge na superfície do epiblasto, ou seja, o ectoderma embrionário, na porção que está voltada para o pedículo do embrião, uma elevação situada na linha média, ou linha primitiva. A linha primitiva resulta da proliferação e da migração de células do epiblasto para o plano mediano do disco embrionário. Logo à frente da linha primitiva, surge também uma pequena elevação, denominada nó primitivo, ou nó de Hansen. Concomitantemente, formam-se na linha primitiva um sulco estreito, o sulco primitivo.
O sulco primitivo resulta do movimento de mergulhamento ou infiltração de células do epiblasto no interior do disco embrionário. Processo semelhante ocorre no nó primitivo, formando no seu interior uma depressão, a fosseta primitiva, como vocês podem estar observando também nesta imagem aqui. As células que vão sendo formadas na linha primitiva migram e se insinuam entre o ectoderma e o endoderma do embrião, formando o terceiro folheto, o mesoderma embrionário, ou seja, mesoderma intraembrionário, conforme vocês também podem observar nesta imagem. Vocês podem perceber que nós temos 3 números aí. O número 1 são as células que estão migrando aí da linha primitiva. No 2, nós temos o ectoderma e no 3 nós temos o endoderma. Simultaneamente à formação do mesoderma embrionário, formam-se também a notocorda, a partir de células que migram pela borda anterior do nó primitivo. Observem aqui o movimento das células que vão dar origem à notocorda. Percebam aí essas setinhas que estão aí em pontilhado, está mostrando para vocês qual que é a direção que essas células vão tomar para a formação da notocorda. Beleza? E também temos aí as células que darão origem ao mesoderma embrionário. Ainda durante a 3ª semana, logo após a formação da notocorda, tem início a neurulação, com a formação do tubo neural. A neurulação termina no fim da 4ª semana. Durante a neurulação, o embrião é denominado neurular. Já na 4ª semana, ocorre uma mudança de forma do embrião, resultado da combinação de movimentos da curvatura lateral e céfalo-caudal. Deste modo, o embrião passa de uma forma de uma placa plana para uma estrutura cilíndrica. Essas transformações são de difícil compreensão por envolverem movimentos que implicam simultaneamente vários aspectos tridimensionais e vários planos de incidência. Então, nós podemos observar nesta imagem, resumidamente, um corte transversal do embrião cilíndrico, passando por uma porção mediana do corpo. Então, aqui vocês podem perceber, aí tem o tubo neural, mesoderma, ectoderma, endoderma, temos também mostrando a notocorda e o celoma. Beleza até aqui? Olha só, gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? O mesoderma é subdividido em 3 regiões. Nós vamos ter o mesoderma paraaxial, que está mais próximo da notocorda. Nós vamos ter o mesoderma intermediário e mesoderma lateral. Pouco depois de sua formação, o mesoderma paraxial, que se estendia homogeneamente pelos lados da notocorda, segmenta-se, formando blocos de mesoderma, denominados somitos, situados simetricamente nos 2 lados da notocorda. Com a continuidade do desenvolvimento, cada somito organiza-se em 3 partes: esclerótomo, miótomo e dermátomo, que darão origem, respectivamente, à coluna vertebral, às fibras musculares esqueléticas e à derme, parte conjuntiva da pele. O mesoderma intermediário terá importante papel na formação dos aparelhos urinário e genital. O mesoderma lateral subdivide-se em 2 folhetos, o folheto somático e o folheto esplâncnico. Esses 2 folhetos delimitam uma cavidade, o celoma intraembrionário. Este celoma é a cavidade geral do embrião, que será posteriormente septada e dividida em 3 cavidades: a pericárdica, a pleural e a peritoneal. O folheto somático é a parte do mesoderma lateral que fica aderida a ectoderma, enquanto o folheto esplâncnico fica aderido a endoderma. O folheto somático do mesoderma e o ectoderma ao qual está aderido formam a somatopleura. O folheto esplâncnico e o endoderma ao qual está aderido formam-se a esplâncnicopleura. Beleza?
Da quarta à oitava semana ocorre a histogênese e a organogênese, que eu vou mostrar agora para vocês. Mas antes de darmos continuidade, eu queria saber de você. Você já assinou a chamada hoje? Não? Se ainda não assinou a chamada, desce aí, deixa aquele like. E se ainda não se matriculou aqui no canal Biologia e tal, já aproveita, desce aí que é muito fácil se matricular. É só clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho de notificações, beleza? Então, vamos continuar. Agora eu sugiro a vocês fazerem um print deste quadro aqui de lado. Percebam o seguinte, neste quadro nós temos os tecidos e os órgãos e a sua origem embrionária. Então, olha só, tecidos e órgãos, nós temos a epiderme e seus anexos, né? Tecido adiposo da cabeça e do pescoço, musculatura lisa da cabeça e do pescoço, formados pela ectoderme. Eu não falei os anexos, né? Mas tem aí pelos, unhas, glândulas sebáceas, sudorípara, tem também melanócitos, glândulas salivares, glândulas lacrimais, mucosa bucal, anal, tecido nervoso, encéfalo, medula espial, hipófise e derme. Olha só a quantidade de coisa. Tudo formado pela ectoderme. Os tecidos conjuntivo, tecidos musculares, endotélio, serosas, gônadas, rins, baço, córtex da adrenal, são formadas pela mesoderme. Depois vocês dão uma lidinha melhor nessa tabelinha, tá? E formados pela endoderme, nós vamos ter o tecido epitelial do tubo digestório, exceto das mucosas bucal e anal, fígado, pâncreas, ou seja, nós podemos falar vísceras, né? Epitélio das vias respiratórias, exceto das cavidades nasais, pulmões, epitélio da bexiga, tireoide e paratireoide. Beleza? Então, à medida que os tecidos e os órgãos se formam, a forma do embrião se modifica e no final da oitava semana, este já tem uma forma distintamente humana, passando então a ser denominado feto. Bem, pessoal, se vocês curtiram mesmo essa aula, já deixa aí aquele like. Se não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, hein? Ah, só mais uma coisa. Dá continuidade nos seus estudos aqui assistindo mais um dos vídeos que vão aparecer aqui do lado, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!